Ok, estamos gravando. Aqui. Ok, todo mundo vendo a tela? Sim. Tá. Então, última aula nós vimos então um amplificador somador, né? Somador e inversor e não inversor, tá? Então, nós fizemos dois exemplos lá e daí eu peço que vocês simulem, né? Aquele circuito lá no PSIM, tá? Hoje, então, nós vamos ver mais uma configuração que é o amplificador subtrator, tá? Que é o também chamado de amplificador de diferença, tá? Então, ele vai amplificar a diferença entre dois sinais, tá? Então, essa aqui é a configuração dele. Nós temos aqui, ó, duas fontes de sinais, uma tensão V1 e uma tensão V2, tá? Uma delas entra através de um divisor resistivo no terminal positivo, tá? Terminal positivo do amplificador operacional, e o outro entra através de um resistor no terminal negativo, tá? E daí, esse circuito aqui, como todos que nós estamos vendo até agora, tem realimentação negativa, ou seja, nós vamos pegar um sinal lá da saída e vamos realimentar aqui para a entrada, sempre no terminal negativo, tá? Então, a gente realimenta o sinal para o terminal negativo. Com isso, a gente tem realimentação negativa e tem a estabilidade do ganho. Nosso ganho vai estabilizar, ok? Então, esse tipo de amplificador aqui, onde é que ele é utilizado? Ele é utilizado bastante em instrumentação. Então, vocês estão vendo uma disciplina lá de instrumentação. Então, quando eu vou fazer a leitura de um sinal que precisa ser a diferença de dois pontos, né? Por exemplo, se eu vou mostrar depois alguns exemplos mais fáceis de ver. Mas se eu tenho, digamos, vários resistores em série, assim, eu quero medir a tensão em um desses resistores. Então, eu tenho que ler a diferença de tensão entre aqueles dois terminais do resistor. Então, um terminal vai num lado do resistor e o outro vai no outro lado. Tá? Se fosse assim, por exemplo, tem um resistor, tem outro resistor. Eu quero ler essa tensão, diferença entre esses dois caras aqui. Então, uma delas eu vou colocar aqui, se a corrente está vindo para cá, né? Então, o mais está aqui, o menos está aqui. Então, o que está no terminal positivo vai ser o V2, que vai ser esse cara aqui. E aqui vai ser o V1. Tá? Então, ele vai amplificar a diferença entre esses dois pontos. Então, isso aqui é como se fosse, por exemplo, quando a gente pega um multímetro, você lê essa tensão nesse resistor com um multímetro, a gente chegaria com duas ponteiras, né? E colocaria nos terminais do resistor. Então, o multímetro, ele já é, na prática, né, um amplificador de diferença, porque ele mede a diferença de tensão entre as duas ponteiras. Então, aqui também, ele mede a diferença de tensão entre esses dois terminais, ou essas duas tensões V1 e V2, tá? Então, fica a diferença. E, como eu já tinha mostrado lá, depois eu vou mostrar no exemplo, quando eu tenho dois sinais, esses dois sinais, eles são formar... Na verdade, a gente pode escrever esses dois sinais como duas parcelas, sendo uma parcela a tensão diferencial, que é a diferença de tensão entre os dois, e a tensão de modo comum, que é a tensão que aparece comum aos dois, tá? Esse amplificador de diferença, ele vai remover essa tensão no modo comum, tá? Isso eu também já vou mostrar no exemplo. Como desvantagem também, a gente pode citar que quando a gente está medindo aqui, ó, né, então a gente vai pegar esse resistor R1 e R2 e vai conectar aqui, ó, né, entre esses dois terminais, tá? E aqui vai vir o amplificador. Apesar do amplificador operacional ter uma impedância infinita aqui na entrada, o amplificador operacional faz com que esses dois terminais positivo e negativo se comportem como um curto-circuito virtual, tá? Então, para carga, é como se aqui tivesse conectado aqui, ó, no meio, tá? Claro que a corrente não entra nos terminais, mas ela vai para os outros resistores. Então, o terminal positivo ela vai vir para o terra e essa outra vai vir para cá, né? Tá? Então, é como se os dois terminais estivessem conectados, tá? Tanto é que vai ter corrente vindo para cá e provavelmente indo para cá de volta, mas ela não vai passar por dentro do amplificador, ela vai passar por esse resistor e essa outra aqui vai vir no lado desse terminal aqui da tensão de saída do amplificador operacional. Então, esses dois resistores aqui, eles vão aparecer como se eles estivessem em paralelo. O série desses dois resistores vai ficar em paralelo com esse resistor aqui. Então, dependendo da impedância desse resistor aqui que a gente está medindo a tensão, eu vou fazer um paralelo com os dois e ele vai gerar um certo carregamento, né? Que é como vai virar uma carga em paralelo, tá? Então, isso aí tudo tem que tomar cuidado. Tem que dimensionar esses resistores aqui com uma resistência bem maior do que o resistor que eu estou medindo tensão, tá?
se eu estiver medindo tensão em cima de um resistor. Eu posso estar medindo em cima de uma fonte, né? Que daí tem impedância mais baixa, não tem problema, tá? Ok? Como é que eu analiso, então, esse circuito aí? Então, vou analisar da mesma forma. Eu vou fazer um curto-circuito virtual, né? Interno a esse amplificador operacional. Não tem corrente entrando, né? Então, aqui tem zero de corrente entrando nos terminais desse amplificador. E a impedância de saída, né, do amplificador, ela é zero. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um curto-circuito virtual entre esses dois terminais aqui, tá? Vou achar a tensão nesse terminal aqui, que vai ser o meu VI menos. Essa tensão aqui, que vai ser o meu VI mais. Vou achar as duas tensões e vou igualar as duas, tá? Então, vamos fazer isso agora. Então, vou encontrar as duas tensões, VI menos e VI mais, tá? Vou considerar que aqui tem zero de corrente passando entre eles, tá? Porque é um curto-circuito virtual, né? Não tenho corrente diretamente, tá? E daí eu vou encontrar as tensões. Tensão VI mais, que é a tensão no terminal positivo. Como não tem corrente, é só um resistor, não tem corrente para cima aqui, é só um divisor resistivo puro, tá? Então a tensão nesse terminal aqui, ó, ela é essa tensão V2 vezes R4 dividido pela soma dos dois, né? Que é a equação do divisor de tensão, tá? E daí, depois nós temos que calcular a tensão do VI menos, tá? Que é essa tensão nesse terminal aqui, ok? Então como é que a gente faz? A gente pega, como não tem corrente para baixo, né? Por isso que é a facilidade da gente analisar, né? Não tem corrente descendo aqui. Então a corrente do resistor R1 vai ser igual à corrente do resistor R2, a corrente vai passar reto aqui, tá? Então, IR1 é igual a R2. Então, aqui vocês já podem ver que, na verdade, esse amplificador é a mistura do inversor e do não inversor. Essa parcela de baixo é como se fosse o não inversor, tem um divisor de tensão aqui. E a de cima é igual ao inversor, que a gente viu na primeira e na segunda aula. Tá? Então, eu vou igualar o IR1 e IR2. Então, vai ter uma diferença de tensão aqui e uma diferença de tensão aqui. Tá? Daí a gente considera essa tensão nesse ponto como sendo VI menos, para depois a gente igualar com essa outra tensão VI mais. Tá? Então, o IR1 é quanto? É a diferença de tensão nesse resistor. Nesse terminal aqui nós temos V1, tá? E nesse terminal aqui nós temos VI menos. E aqui nesse terminal nós temos VI menos e aqui nós temos o VO. Tá? Então nós vamos pegar a diferença de tensão aqui, que vai dar VI menos sobre R1 e VI menos VO, tá? Dividido por R2. Daí o que a gente faz aqui? Isola o VI menos. Tá? Isola o VI menos para igualar com a outra tensão. Tá? Então aqui eu só multipliquei cruzado as duas, ó. Vai ser o R1 para lá, o R2 para cá. Tá? Então o R2 apareceu aqui e o R1 vai aparecer do outro lado. Tá? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar este termo aqui. Ó. Tá? Desse lado esquerdo ele está negativo e do outro lado ele está positivo. Então, eu gosto de deixar todo mundo positivo, então eu passo esse termo aqui, passa para o outro lado, e esse termo negativo passa para o outro lado. Tá? Então, faz isso, fica todo mundo positivo dos dois lados. Aqui está o nosso VI em menos, tá? Isola ele e passa o R1 mais R2 dividindo para o outro lado. Tá? Então, fica uma equaçãozinha assim. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Tenho que igualar as duas. Tá? Tenho que igualar as duas porque tem um curto-circuito virtual. A tensão, essa fonte de tensão VO aqui, ó, tá? Que é produzida internamente pelo amp-op, ela vai ser ajustada de tal forma que essa tensão fique igual a essa. Tá? Então, encontrei as duas tensões ali, vamos igualar, na verdade, vamos pegar e isolar o VO. Tá? Vamos isolar o VO. Então, passando para o outro lado, ó, pelo curto-circuito virtual, as duas tensões são iguais. Então, peguei a tensão V em mais aqui, igual a V em menos. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero isolar o VO. Ok? O que eu faço aqui? Aqui eu só dividi, ó, peguei, aqui tem um termo aqui dividido por R1 mais R2, e esse outro termo dividido por R1 mais R2. Então, eu só fiz isso aqui, ó, dividido por isso aqui, e este termo aqui, ó, dividido por aquele ali. Então, ficou assim. Então, aqui está o nosso VO que nós estamos procurando. Então, esse termo aqui eu vou passar para o outro lado negativo, né? Tá? Vai passar para o outro lado negativo. E daí, aqui nós temos V2, e aqui tem V1, e aqui está o VO. O que nós queremos? Queremos o VO. Então, nós vamos passar esse termo aqui, ó, ao inverter ele passar para o outro lado, né? Então, vai passar assim, vai passar R1 mais R2 dividido por R1 aqui. Aqui dá para a gente multiplicar para dentro esse termo aqui, multiplicar esses dois outros termos, né? Então, vai multiplicar aqui, vai multiplicar lá.
Nesse primeiro termo, vai ficar R1 mais R2 sobre R3 mais R4, e aqui está o R4 com o R1, vai ficar aqui, tá? E quando multiplica esse termo por aquele lá, ó, esse R2 vai cancelar com aquele R2, então vai ficar só R2 sobre R1, tá? E tá pronta a nossa equação, tá? Então, essa aí é a nossa equação. Então, ele tem uma constante vezes o V2 e uma constante vezes o V1, tá? E tem uma subtração aqui, ó, por isso que ele é um subtrator. Então, todos os outros amplificadores que a gente viu, ou ele tinha sinal de negativo nos dois, que daí a gente colocava o menos em evidência e aparecia como uma soma, né? Às vezes inversor, às vezes não, né? Como nós vimos na última aula, tá? Então, ele fica assim. Então, o que a gente pode fazer aqui para tentar simplificar essa equação é o seguinte, ó. A gente pode pegar e fazer o R1 igual ao R3 e o R2 igual ao R4. Por que isso? Porque daí eles ficam simétricos, ó. Então, esses dois aqui, ó, vão ser iguais, tá? E esses dois aqui, ó, vão ser iguais, tá? Então, ele vai ficar simétrico, tá? Os dois da entrada iguais e os dois, tipo, meio da saída iguais, tá? Quando a gente faz isso, ó, vou substituir aqui, ó. Então, aqui vai ficar R1, tá? E aqui vai ficar R2. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar o 2. Então, vai cancelar todo esse termo, tá? Aqui no lugar do R4 vai ficar 2, tá? Então, vai ficar R2 sobre R1 e aqui vai ficar R2 sobre R1. Então, eu posso botar esse termo aqui em evidência, tá? Então, ó, vai cancelar esse termo aqui, R2 sobre R1, aqui R2 sobre R1. Coloquei em evidência, ficou um circuito assim, tá? Bem mais fácil de trabalhar. Então, igualando esses dois termos aqui, ó, e esses dois termos aqui, ele fica um subtrator que daí eu preciso só escolher dois resistores, né? Eu preciso... fica mais fácil de trabalhar, né? Claro que, dependendo da situação, a gente pode querer trabalhar com a equação completa, tá? Vai ter, acho que vou dar um trabalhinho para vocês, onde precisa trabalhar com a equação completa, tá? Mas o normal é a gente trabalhar com ele simétrico, fica bem mais fácil. A gente só quero fazer uma subtração e eu quero dar pesos iguais, né? Nesse caso aqui eu estou fazendo uma subtração pura, subtrair a tensão direto e depois dei um ganho nela. Um ganho ou atenuei, ou deixei ganho unitário também, né? Posso deixar ganho unitário e só subtrair puramente os sinais. Mas eu posso querer amplificar mais o 2 ou mais o 1, então eu ajusto nesses resistores aqui, tá? Beleza? Então é bem tranquilo de fazer isso aí. Entendido até aí? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Bem tranquilo de fazer a análise, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado também, porque fica algumas outras resistores aqui no meio, mas nada de absurdo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês duas aplicações desse amplificador, tá? Que nem eu tinha comentado lá no início. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso ter uma fonte de sinal aqui, ó, e pode ser a fonte que seja o sinal, tá? O sensor que eu estou olhando pode ser a fonte, e daí eu estou atenuando com resistores aqui, tá? Não precisaria, porque daí esse próprio amplificador já faria isso, tá? Ou eu posso ter um circuito assim, onde o resistor é o sensor, tá? Então, por exemplo, existe um tipo de resistor que ele é dependente de temperatura, tá? Então, ele pode variar com a temperatura. Então, vou ter um símbolo de um resistor variável aqui. Então, por exemplo, o tipo de resistor NTC, tá? Que é o NTC sensor aqui, eu vou colocar. Tá? O NTC é um tipo de sensor, vocês vão ver em instrumentação, que ele é um sensor de temperatura com coeficiente negativo, tá? Por isso que é o N de negativo, é Negative Temperature Coefficient, tá? É o coeficiente de temperatura negativo, ou seja, quando a temperatura aumenta, a sua resistência diminui, tá? Então, eu tenho que pegar e dar um jeito de medir a resistência, tá? Então, a gente não mede resistência na prática. O que a gente faz? A gente pega e mede a tensão, tá? Mede a tensão produzida, porque daí a gente vai saber essa resistência, a gente sabe essa resistência, e se a gente sabe a tensão, tá? A gente consegue pegar e estimar a resistência, que daí a resistência é uma função da temperatura, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, eu peguei e coloquei, o resistor está flutuando, ele não está conectado no GND, tá? Eu inverti aqui a fonte, pessoal, eu coloquei o GND aqui em cima, porque daí eu conseguiria colocar
a tensão positiva aqui, a tensão aqui vai ficar mais positiva do que aqui, tá? E daí o mais positivo entra no positivo para sair um sinal positivo na saída, tá? Mas só porque poderia estar invertido isso aqui, mas daí eu teria que cruzar os fios aqui, ó, para o positivo ir em cima, porque daí o positivo ia estar em cima, tá? Mas não quer dizer, é só para mostrar que daí esse terminal de baixo vai estar mais positivo em relação ao GND, né? Porque o zero está aqui, ó, e a corrente vai fazer isso aqui, né? Então aqui vai ficar mais positivo do que aqui. E daí o mais positivo está entrando no terminal positivo, que é o V2, tá? Que acho que está errado até no slide, mas o V2 era para ser aqui. Tá errado no slide, não atualizei essa figura aqui. Tá? O mais 2 é embaixo, tá? Ok? Então, nessa configuração aqui, ó, o que eu vou fazer? Isso aqui é para mostrar o seguinte, ó. Como esses dois terminais aqui, o V2 e o V1, eles estão flutuando em relação à Terra, tá? Não sei qual que é a tensão aqui em relação à Terra e essa aqui em relação à Terra. E não me importa essa tensão. O que me importa é a diferença, né? Então, esse sinal que está no V2 e que está no V1, eu posso escrever eles de duas formas. Uma é a tensão diferencial, que eu mostrei lá no início da aula, no primeiro dia da aula. Tá? O que é a tensão diferencial? É a diferença dos dois, V2 menos V1. Tá? E a tensão no modo comum, o que é a tensão no modo comum? É a média das tensões. É quanto de tensão que existe nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, a tensão no modo comum é definida como uma média. Então, é V1 mais V2 sobre 2, tá? Que a gente chama de VC. Ok? Então, essa tensão aqui, ó, pessoal, eu vou até apagar esse cara aqui. Essa tensão aqui do V2 que está embaixo aqui, tá certo, V2 embaixo, V1 em cima, ela pode ser expressa assim, tá? Então, ela é uma parcela comum, tá? Uma parcela comum, e metade da tensão diferencial em cada uma, tá? Então, o que acontece? Quanta tensão eu tenho aqui? Ó? V1 e aqui V2, tá? Porque é V2... O que é V1? É tensão diferencial, metade dela, né? Que é essa metade aqui, mais VC, ok? Como é que eu faço para chegar nisso aqui? Ó? Eu tenho essas duas equações, tá? Então, eu pego e isolo, por exemplo, o V1 numa equação e jogo na outra e isolo o V2, tá? E daí isolo o V2 numa e jogo na outra e isolo o V1. Então, vocês vão chegar nessa equação aqui, tá? Vocês podem tentar fazer lá para vocês verem de onde é que sai o V1 e V2 expresso através da tensão diferencial e da tensão de modo comum, tá? Então, numa das tensões vai estar positivo a tensão diferencial mais a tensão comum, e no V2 vai estar menos a tensão diferencial mais o comum, tá? Por isso que o nome é tensão de modo comum, porque ela aparece nas duas ao mesmo tempo, tá? Por isso que ela é definida como a média, tá? E a diferencial fica separada uma em cada um, tá? Ok? Então, pense, se a tensão no modo comum aqui fosse 0 volt, por exemplo, tá? Então, essa cara aqui seria 0, esse cara aqui seria 0, e daí a tensão ficaria, digamos que a tensão diferencial fosse, digamos, 4 volts, ela vai ficar mais 2 e menos 2. Então, ela está simétrica, né? Então, a média é 0. Então, a tensão no modo comum dela seria 0, tá? Beleza? Então, uma tensão que ela tem média 0 é porque a tensão de modo comum dela é 0. Mas se fosse uma função senoidal pura, por exemplo, a tensão de modo comum dela é 0. Agora, se fosse uma tensão de modo comum com um offset, né, digamos, 5 seno de ômega t mais 5 volts, então esses 5 volts seria a nossa tensão de modo comum. Tá? Beleza? Então, essa tensão de modo comum, ela sempre vai aparecer quando eu tenho dois sinais. Tá? Eu posso ter tensão de modo comum ou não. Tá? Daí o que acontece com essa tensão de modo comum quando eu passo por um amplificador diferencial? Tá? Então, o que é a tensão na saída do amplificador diferencial? É V2 menos V1. Tá? Então, quando eu jogo esse sinal V1 aqui, ó, e o V2 aqui, olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho VD sobre 2 e aqui o menos VD sobre 2, só que tem um sinal negativo. Então, então VD sobre 2 menos, com esse menos vai dar mais, então vai dar VD, né, na parte diferencial. E aqui nós temos VC menos VC, então eles vão se anular. Tá? Então, a tensão de modo comum, ela é anulada através de um amplificador diferencial. Tá? Vai se cancelar e vai ficar quem? Vai ser a tensão de o ganho, né, do amplificador, né, que a gente já viu antes, vezes a tensão diferencial. Tá?
Isso aqui até não coloquei no slide, pessoal, mas tem uma outra aplicação muito importante, que é o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, uma transmissão de um sinal, tem um sensor e ele tá, o amplificador que vai ler esse sensor, ele está longe um do outro. Tá? Então, tem um cabo que leva o sinal entre o sensor e o amplificador. Tá? O que vai acontecer? Se essa distância for muito grande e eu tiver algum, sei lá, uma fonte chaveada próxima, ou algum circuito que produza ruído eletromagnético, né? Ele vai gerar ruído nesse cabo, tá? Porque esse cabo ele vai ser como se fosse uma bobina. Então ele vai captar ruído, tá? Então o que vai acontecer? Geralmente nesse ruído captado por cabos, ele é um ruído de modo comum, tá? Então por isso que a gente chama de modo comum, eu expliquei essa parte, porque muitas vezes o ruído, tá? O ruído é de modo comum, tá? Existe ruído diferencial também, tá? Existe ruído diferencial, mas em muitos casos existe também o ruído de modo comum. Então seria o seguinte, ó, se eu tivesse, por exemplo, digamos que o sinal que eu estivesse lendo seria um sinal que vem através de uma tensão V1 e uma tensão V2, e ele fosse assim, a tensão V1 fosse, digamos, 1 volt, tá? 1 volt, e a tensão V2 fosse 2 volts, tá? Então, esse aqui é o V2 e esse aqui é o V1, tá? Então, digamos que esses dois sinais aqui, ó, o que me importa é a diferença de tensão. Então, esse aqui é 2 volts e esse aqui é 1 volt. Então, a minha informação está na diferença, tá? Daí o que acontece? Digamos que tem um ruído de modo comum. Como é que seria um ruído de modo comum? Seria um ruído assim, ó. Digamos que tenha, de vez em quando, dê um surto de tensão, ali, um spike de tensão. Então, ele faria, digamos, isso aqui, ó. Daria um ruído aqui, ó, e um ruído aqui, ó. Tá? Então, quando você olhar só para o V1, só para o V2, você vai pensar assim, nossa, tem um ruído aqui. Vou colocar esse aqui para baixo, aqui, tá? Um ruidinho para baixo, assim, que acontece de vez em quando, tá? Então, se ele for um ruído no modo comum e eu tiver um amplificador diferencial no meio, a diferença dos dois vai continuar comum, mesmo os dois subindo, porque eles vão subir juntos, tá? Então, esse amplificador na saída do amplificador diferencial, eu vou continuar com uma diferença igual a 1, mesmo tendo esse ruído aqui, tá? Aqui eu tô falando um ruído bem definido, né? Mas normalmente ele seria um ruído assim, né? Seria um ruído, e daí ele apareceria nos dois sinais, tá? Então, quando eu pego a diferença, ele elimina o ruído de modo comum, tá? Essa é a principal aplicação de amplificadores diferenciais, tá? Entendido? Dúvida sobre isso? Alguém já tinha visto algo parecido? Não, não vi. Então, sempre que você está trabalhando com sinais que são submetidos a interferência eletromagnética, ruído, alguma coisa assim, ou um sensor que está a uma certa distância, tá? É interessante utilizar um amplificador diferencial, tá? Porque ele vai eliminar esse problema aí, eliminar o ruído de modo comum, tá? O ruído de forma diferencial vai continuar, porque eu poderia ter um ruído que ele fosse, digamos, aqui ó, nesse sinal para cima, e nesse aqui ele fosse para baixo. Então, se eu fazer a diferença dos dois, vai aumentar mais ainda. Então, pode ter ruído diferencial também, mas o normal é ter ruído de modo comum, tá? Beleza? Então, essa é uma aplicação. Eu tenho medindo uma tensão que tem a tensão no modo comum, e eu removo essa tensão no modo comum, tá? Então, nesse caso aqui, a tensão no modo comum foi produzida porque esse sensor está flutuando, tá? Ele não está, um terminal deles não está ligado ao terra, ou a média dele não é zero, tá? Beleza? Então, ele elimina a tensão no modo comum. Então, por exemplo, aqui se eu tivesse, vamos apagar um pouco dessa riscaria aqui. Então, se nesse caso aqui eu tivesse 10 volts, 10 volts na tensão V2 e 8 volts na tensão V1 aqui, então ele ia amplificar a diferença, 10 menos, até coloquei esse cálculo aqui, 10 menos 8 vai dar 2, e com um ganho de 2 aqui, por exemplo, daria 4 volts na saída, tá? Beleza? Outra aplicação, pessoal, essa é bem interessante. Então, nós temos aqui, ó, uma fonte de tensão, tá? Que está alimentando uma carga, tá? Uma carga de potência que eu chamei de uma carga RP, tá? Então, tem uma resistência de potência, ok? Então, ela está alimentando a carga, isso aqui pode ser para aquecimento, pode ser um chuveiro, pode ser um forno, alguma coisa assim,
tá? E digamos que eu queira medir a corrente desse circuito, tá? Então, quero saber quantos amperes está passando ali, ok? Então, para isso, eu vou precisar usar algum tipo de instrumentação, né? Algum tipo de sensor aí para medir a corrente, tá? Existem várias formas de medir corrente, tá? Lá na disciplina de instrumentação, vocês vão ver também alguns tipos de sensores. Pode ser um sensor de efeito Hall, que é um dos sensores bem comuns, tá? Que ele mede tanto tensão contínua, corrente contínua quanto alternada, tá? Esse sensor eu utilizei bastante também. Vocês vão ver lá a instrumentação. Vocês estão vendo que muita coisa que eu estou falando aqui está linkado com a disciplina de instrumentação, tá? Então, muito dos circuitos que vocês vão ver aqui são usados em instrumentação, tá? O amplificador operacional, ele é muito utilizado em instrumentação, tá? Principalmente porque ele tem impedância alta na entrada, impedância baixa na saída, então ele é bastante utilizado nisso, tá? E o que eu sempre utilizei o amplificador operacional para isso, mas ele pode ter outros fins também, tá? Então, aqui, ó, uma maneira também de medir corrente em circuitos é utilizando uma técnica chamada de resistor shunt, tá? O que é um resistor shunt? É um resistor que ele é colocado dentro do circuito aqui. Então, eu teria aqui a fonte, aqui teria os fios, tá? Que levam a corrente até a carga, tá? Esses fios, eles também vão ter uma resistência parasita, tá? E o que eu faço? Eu abro esse circuito e coloco um resistor ali, chamado resistor shunt, tá? A tradução de shunt, pessoal, é de resistor de desvio, de derivação também. É a tradução direta desse resistor, tá? Então, esse resistor ele vai ficar, nesse caso aqui, em série com a corrente. Então, a corrente vai sair daqui, né? Vai passar pela carga e vai passar também pelo resistor shunt, tá? E essa corrente vai passar pelo resistor e vai produzir uma tensão, tá? Então, a tensão no resistor ela é a resistência vezes a corrente que eu quero medir. Então, se eu sei a resistência e estou medindo a tensão, eu posso saber qual que é a corrente, tá? Só que o que acontece? Eu não posso colocar nesse resistor aqui um valor muito grande de resistência, porque senão esse resistor vai aquecer, né? Então, a potência no resistor shunt, ela é o R shunt, né? Vezes a corrente que eu quero medir ao quadrado, tá? Que é essa corrente e essa ao quadrado. Então, se esse resistor aqui for muito grande, eu vou ter uma potência muito grande dissipada no resistor. E esse resistor está ali só para medir, ele não está ali para aquecer. Tá? Então, eu quero só medir, não quero aquecer ele. Então, eu vou tentar usar uma resistência bem pequena. Tá? Então, essa resistência aqui fica na ordem de tá? Miliohms de resistência, ok? Então, posso até mostrar, tem um circuitinho aqui na minha gaveta que faz exatamente isso. Tá? Só me lembrei disso agora. Vou... Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu mostrar na minha... Eu tenho que enxergar a minha câmera aqui para mostrar isso para vocês. Tá? Vocês conseguem ver essa plaquinha aqui, ó, pessoal? É uma plaquinha que fica dentro da bateria do notebook. Tá? Então, esse conector aqui é o conector da bateria do notebook. Não sei se vocês já viram alguma vez. Tá? Então, só foi desmontado ela. E daí aqui, ó, se vocês estão vendo esse componente aqui, ó, isso aqui é um resistor shunt, tá? Então, esse aqui é um resistor SMD, tá? Ele é um resistor de 10 miliohms, tá? Então, é 10 mili. Então, toda a corrente que vai para o notebook, que sai da bateria e vai para o notebook, e a corrente que vem do carregador para carregar o notebook também, passa por esse resistor shunt, tá? Por quê? Porque aqui dentro tem um circuito de medição de corrente. Então, se der uma sobrecarga e a corrente exceder o valor nominal, ele pega e, como ele está medindo, ele tem aqui, ó, do outro lado da plaquinha, ele tem dentro desses dois CIs aqui, ó, que parecem circuito integrado normal, ele tem aqui dentro dois MOSFETs, tá? Dois MOSFETs, um virado contra o outro. Então, um pega e bloqueia quando está carregando e um bloqueia quando está descarregando, tá? Então, ele mede a corrente através do resistor shunt aqui, e daí ele abre o circuito se a corrente exceder o valor nominal. Tá? Então, ele é bastante... ele tem funções também para medir corrente. Tá? Alguém já tinha aberto uma plaquinha dessas aqui para ver? Eu já vi, já. Tá, então se vocês abrirem lá, vocês vão ver que tem um resistor
sei se dá para ver bem, o maior resistor da placa vai ser o resistor shunt, tá? Por que eu peguei essa placa aqui? Porque eu tenho uma parafusadeira, pessoal, que tem a parafusadeira bateria, né? E a minha bateria parou de funcionar da parafusadeira. E daí eu fui abrir e o resistor shunt da parafusadeira tá queimado. Ah, eu devo ter trabalhado muito tempo e o resistor de medida queimou. Por quê? Porque toda a corrente da bateria passa por aqui, então ele também aquece, tá? Então, só que naquele caso ele aqueceu demais. Então, eu achei, porque eu estava juntando algumas baterias Elite para um projeto ali, né? Daí o pessoal estava me doando umas baterias do notebook velhas, né? Então eu abri e tirei a plaquinha tirei as baterias, né? E acabei guardando isso aqui. Agora que queimou a bateria do meu lá, eu vou juntar algumas desse outro aqui, ó. O resistor fica aqui, ó. Resistor de 15 mili, tá? Isso aqui é um branquinho, ó, tá? E esse aqui também, ó, se eu virar a plaquinha do outro lado, ó, esses dois CIs aqui, ó, são os dois MOSFETs, tá? Que servem para abrir o circuito quando excede a corrente, tá? E os outros CIs que tem aqui, ó, esse CI aqui, ó, por exemplo, tem um CI que tem mais terminais, esse CI serve para medir a tensão de cada uma das células, né, da bateria e ver se elas não estão desequilibradas, tá? Porque elas estão ligadas em série, então uma delas pode carregar mais do que a outra, e daí ele poderia explodir aquela bateria, né? Porque a bateria de lítio ela é bem sensível, tá? Ela tem que tomar cuidado, senão dá problema, tá? Então deu a casa de eu me lembrar agora, tá? Temperatura também, né? Ele mede temperatura e corrente total, porque tá tudo em série, e a tensão de cada uma das baterias, tá? Daí, se a bateria excedeu muito a tensão, ele pega e liga um resistor em paralelo com aquela bateria para descarregar aquela bateria que está mais carregada para tentar equalizar com as outras. Ele equaliza descarregando. E é tudo no dedo, né? Um dedo de... Hã? De largura e espessura é um dedo, bem dizer. Tudo Sim, isso, as baterias de lítio é a 18 ou 650, é o modelo dessas baterias, que é as dimensões dela. Agora tem uma caixa cheia lá. A plaquinha é pequena, né? Oi? A plaquinha é pequena e tem um monte de coisa, né? Sim, tem uma outra coisa dentro, que a plaquinha a gente chama de... O nome dessa plaquinha a gente chama de BMS, que é o Battery Management System, que é o sistema de gerenciamento da bateria. Então, dentro dessa plaquinha, ela faz tudo isso aí. Eu comprei uma plaquinha dessas pronta para montar um banco cozinha de bateria meu. Daí eu estou desmontando essas baterias e vou soldar todas dentro de um conjunto que eu vou montar ali. Mas dá para fazer, né, em outras aplicações até com microcontrolador, né? Sim, com certeza, com certeza. Não, é bem legal, a bateria de lítio só que elas são muito caras, né? Então, o que eu fiz? Estou desmontando de baterias velhas, né? E daí você consegue recuperar as que são boas, né? Porque como são várias baterias em série, dificilmente vai estragar todas ao mesmo tempo. Vai estragar uma delas. E daí as outras, o circuito para de funcionar. Então, bom, desmonta e pega as que são boas. Tu precisa de muitos? Acho que eu tenho umas lá. Tá na eu aceito. Se tu não vai usar, eu aceito doações aí. Então, aberto. Tenho algumas. Beleza. Então, esse sistema de medição aqui, pessoal, é muito utilizado, tá? Claro que daí esse resistor shunt ele tem que ser dimensionado para que a potência dissipada nesse resistor aqui seja muito menor do que a carga, né? Então, essa é uma restrição. Então, como a resistência vai ser bem pequena, a tensão V-shunt ela é bem pequena, tá? Passando um caça aqui, ó, viu? Então, essa tensão ela é bem pequena. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amplificar ela, tá? Só que a tensão em cima só daquela resistência. Então, eu tenho que ser a diferença de tensão. Então, por isso a gente usa uma tensão diferencial, tá? Um amplificador diferencial, tá? E outra coisa, por exemplo, ó, essa corrente, quando ela passa, ela produz tensão nos fios, porque os fios também têm uma resistência parasita, tá? Então, por exemplo, se o terra está aqui, ó, e esse amplificador ele também tem um terra, né? Ele também tem um terra aqui. Se esse terra está ligado aqui, ó, ok? E eu estivesse usando um amplificador que não fosse inversor, eu ia ter que ler a tensão nesse ponto aqui em relação ao terra, tá?
Então, essa tensão aqui ó, é a tensão no resistor shunt mais a tensão produzida nesse pedaço de fio do resistor shunt até o terra, tá? Daí você pode pensar assim, nossa, mas isso aqui é um fio, né? Então, a resistência aqui vai ser bem pequena. Não vai produzir muita tensão aqui. Só que tem que pensar que o resistor shunt também é uma resistência pequena. Então, se aqui, ó, por exemplo, eu tenho um resistor shunt, no caso da bateria ali, era 10 mili, tá? 10 mili. Então, a resistência de um fio, digamos que fosse 1 mili, então isso aqui já daria 10% de erro, tá? Então, você pensa assim, 1 mili de uma resistência de um fio é tranquilo de conseguir. Então, qualquer resistência que eu tiver aqui no caminho vai produzir um erro de medição, tá? Por isso que eu tenho que ir lá e medir só na resistência, o mais próximo possível da resistência. Porque qualquer microvolt que eu tiver em cima, que se somar a tensão do resistor shunt, vai produzir um erro, tá? Por isso que tem que... Esses fios aqui, eles têm que ir o mais próximo possível da resistência, ok? Entendido? Então, temos que amplificar esse cara aí. Então, como é que a gente faria isso? Para evitar perdas, então, o resistor shunt, ele geralmente é muito menor que o resistor da carga, tá? Tipo, menos de 1% do resistor da carga, tipo, 0,1%, tá? Então, nesse circuito aqui, ó, a corrente de carga, que é a que eu quero medir, ela é IS, tá? Que ela é aproximadamente a tensão da fonte dividido pela resistência da carga, tá? Como a resistência da carga é muito maior que a resistência do shunt e muito maior que a resistência dos fios, a gente geralmente desconsidera o resistor shunt, né? Porque senão ele teria que estar somado aqui, ó, resistor shunt, tensão total dividido pelo resistor da carga mais a do shunt, mas a gente desconsidera, tá? Então, a tensão no resistor shunt, ela é o quê? O resistor shunt vezes a corrente, tá? Isso aqui vai ser a tensão em cima do resistor shunt. E daí, isso aqui é igual à diferença de tensão, V2 menos V1, tá? Que é a tensão que aparece aqui, ok? Então, a tensão de saída do amplificador aqui ó, vai ser o ganho de tensão, que é dado pelos resistores aqui, vezes quem? Vezes o V2 menos V1, né? Lembrando que é sempre a tensão que está no terminal positivo menos a do negativo, tá? Por isso que o menos fica no V1, tá? E daí, como eu estou lendo o V1 menos V2, a minha corrente total vai ser quem? Eu vou pegar a minha tensão de saída aqui, e ela é dividida pelo ganho de tensão, que eu projetei, e dividido pelo resistor shunt, tá? Então, se aqui está dando, digamos, 5 volts, e o meu ganho foi de 5, digamos, e o meu resistor shunt é de 1 ohm, por exemplo, então estou medindo uma corrente de 1 ampere, tá? Ok? Então, esse sinal aqui, ó, por que a gente usa também esse amplificador? Porque daí, com esse amplificador, a gente pode pegar isso aqui, ó, esse sinal de 5 volts, aqui, a saída do amplificador, e entrar num conversor AD de um microcontrolador, tá? E daí eu consigo saber o valor da minha corrente, tá? Então, daí tem que fazer uma regra de 3, né? 5 volts corresponde a quantos amperes? A gente faz essa regra usando as equações, né? As equações a gente vai ver que é um ganho, tá? Então, vai ser a corrente vezes um ganho, vai me dar a tensão, e depois ainda tem o ganho do conversor analógico digital, que tem que ser colocado no meio também. Isso vocês talvez já tenham visto lá na disciplina de microcontroladores, tá? Viram? Viram um conversor analógico digital já? Sim, em digitais 2 também. Digitais 2 viram também. Beleza, tá? Então lá vai ter um ganho. Daí talvez, digamos que a gente estivesse trabalhando com um Arduino lá que tem um conversor analógico de 10 bits, por exemplo, tá? Então 10 bits vai dar um valor aqui que vai ir de 0 até 1023, tá? Então de 0 a 1023 corresponde a 5 volts aqui, e 5 volts corresponde a uma corrente de um valor X lá. Então tem que fazer uma regrinha de 3 ali para fazer essa conversão, tá? Tranquilo? Então essas aí são duas aplicações assim bem interessantes para esse tipo de amplificador, tá? Então agora nós vamos fazer um exemplo aqui, tá? Que até o nome está errado aqui, não é circuito somador, ficou do slide anterior. Então esse exemplo aqui é o seguinte, ó, dimensione o circuito de medição, tá, de corrente baseado no resistor shunt abaixo. Tá?
Então, aqui nós temos uma fonte de tensão de 400 volts, tá? Tem uma resistência aqui de 5.000 watts, tá? E a tensão nominal dessa resistência é 400 volts, então tá ligado na tensão certa, tá? Então, ó, dimensione o resistor shunt, que vai ser colocado aqui, de forma que na corrente nominal o erro máximo seja de 0,2%, tá? Porque quando eu coloco o resistor shunt, ele também insere um erro, tá? Porque ele também está aumentando a resistência total. Então, quando eu coloco o resistor, a corrente total vai ser um pouquinho menor, tá? Eu quero que ela seja 0,2% de erro só em relação ao valor normal, tá? Então, projetar o amplificador de forma que na corrente nominal a tensão de saída seja de 10 volts, tá? Então, aqui na saída vai ter 10 volts quando ele der a corrente nominal. E desconsiderar a resistência dos fios, tá? Então, vamos pegar e fazer esse exemplo lá na prancheta. Deixa eu trocar a minha apresentação. Aqui. Ok. Estão vendo a tela, hein? Uhum. Tá, sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns cálculos aí primeiro. Tem mais parte de circuitos elétricos do que de amplificador operacional aí, tá? Então, primeiro, ó, como é que eu projeto um resistor shunt, tá? Esse resistor shunt, geralmente, ele é dado... ele pode ser, por exemplo, uma porcentagem... De várias maneiras, né, na verdade. Uma maneira é através da porcentagem da resistência de carga, tá? Então, se eu tenho uma resistência de 100 ohms e eu quero uma resistência de 0,1% da resistência de carga, tá? Então, já teria pronto o meu valor de resistência. Outra pode ser em função do erro máximo que ele vai inserir, tá? Que foi a maneira que eu dei aqui, tá? E a outra forma é através da potência máxima, tá? Que eu acho que seria até mais comum. Então, eu diria assim, esse meu resistor shunt, eu quero que seja de tipo uma potência que não seja maior do que 1% da potência do circuito, tá? Menos, né? 0,1%, tá? Então, tem várias formas de a gente chegar no resistor shunt. Eu coloquei aqui, ó, em função do erro máximo de corrente, tá? Então, o que é primeira coisa, quanto que é a corrente nominal do circuito? Vamos fazer aqui do lado. Então, tá em vermelho aqui. Então, vamos colocar os dados aqui. A tensão é 400 volts, a potência nominal é 5.000 watts, tá? Ok, eu acho que só tem isso aí, né? Tá? E o erro, tá? O erro em porcentagem, ele é de 0,2%. Tá? Com isso aí, a gente tem que projetar, então, um resistor shunt. Tá? Primeiro, quanto que é a corrente nominal desse circuito aí? Então, a gente sabe que a potência nominal, ela é a tensão nominal vezes a corrente nominal. Tá? Por que nominal? Porque quando a gente compra uma carga lá resistiva, ela é feita para uma potência X, né, que é a potência com que ele foi projetado para trabalhar. Essa potência a gente chama de nominal. Tá? Então, é a tensão nominal, a corrente nominal. Então, por exemplo, a tensão nominal do forno elétrico que a gente tem em casa, que a gente utiliza, é 220 volts, né, porque ele foi projetado para trabalhar em 220 volts. E a potência nominal é a potência máxima dele. Tá? Então, quanto é que dá isso aqui? Nossa corrente nominal, ela é o PN aqui sobre VN. Quanto é que dá isso aqui? Então, vai dar... Se vocês querem acompanhar, fazer também, dá 5.000 dividido por 400, né? Dá 12,5 amperes. Então, essa é a corrente nominal, tá? O que é o erro de corrente em porcentagem, tá? Então, o erro, pessoal, ele é o quê? É o valor verdadeiro, que é o IN, né? Menos o valor medido, tá? Sobre a corrente nominal, tá? Então, é o erro, esse erro aqui, ó, pessoal, isso aqui também é um erro, né? Só que esse erro a gente chama de... o Tarsis falando, tive que atrasar aqui, já estou chegando. Então, o I nominal menos o I medido, pessoal, isso aqui também é um erro, só que isso aqui é chamado de erro absoluto, tá?
Então, erro absoluto, a gente dificilmente trabalha com erro absoluto, porque ele depende da escala, né? Então, 1 ampere de erro pode ser um erro pequeno ou pode ser grande. Tá? 1 ampere, se eu estou medindo 5, é um erro grande. Agora, 1 ampere, se eu estou medindo 10.000, ele é um erro pequeno. Então, a gente tem que sempre dividir pelo valor nominal, né? Daí vai dar o erro mais correto, tá? Então, esse erro aqui, vezes 100%, tá? Eu quero que seja 0,2, né? Ok? Por cento. Ok? Beleza? Então, vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? Eu vou pegar e deixar esse I medido aqui em evidência, tá? Então, se isso aqui é porcentagem, isso aqui vai ficar assim, vai ficar o I nominal menos o I medido, tá? Esse 100 vai passar dividindo, tá? Então, aqui vai ficar 0,002 I vezes o I nominal, tá? E daí esse cara aqui vai passar para o outro lado, né? Tá? Esse cara aqui vai passar para o outro lado e nós vamos chegar no... Aqui vai dar IN, tá? Vezes... Esse cara vai passar para o lado e vai ficar 1 menos 0,002 igual a corrente medida, né? E isso aqui vai dar... Trocar de lado, isso aqui vai dar IN vezes 0,998, né? É isso aí, né? E aí, pessoal, o que é a corrente que nós vamos medir, tá? A corrente nominal é a tensão dividido pela resistência a tensão total dividido pela resistência da carga. Só que agora não tem só a resistência da carga, tem também a resistência do shunt, tá? Então aqui, ó, o que é a corrente medida? Vai ser, no caso, o VS sobre a resistência da carga mais o R shunt, tá? Isso aqui tem que ser igual ao I nominal vezes 0,998. Então, vamos isolar o resistor shunt aqui, tá? Então, aqui vai ficar VS vezes 0,998. Ele vai vir para baixo e tudo isso aqui vai para o outro lado. Tá? Então, isso aqui vai dar IN. Opa, misturei as coisas. Então, vai ficar VS. E aqui vai ficar IN vezes 0,998. E aqui vai ficar RL mais o R shunt que nós estamos procurando. Tá? Podia ter abreviado esse cara. Tá? Então, esse cara vai passar para o outro lado, né? Então, o R shunt, vamos colocar um pouquinho mais para cá. Ele é o quê? Aqui, ó, pessoal, o que é VS dividido por IN? Tá? Isso aqui, pessoal, é a nossa corrente nominal. Tá? VS, isso aqui, ó, é o que nós fizemos lá em cima, né? Opa. É aqui. O que é VN sobre? É o que nós fizemos aqui em cima, tá? Desculpa. O que é VS sobre a tensão dividida por corrente? Isso aqui é a resistência, tá? VS dividido pela corrente, isso aqui é o próprio RL, tá? Então, e daí esse RL vai para o outro lado. Então, desse lado vai ficar o quê? VS dividido por IN, isso que vai dar RL sobre 0,998. E esse cara vai para o outro lado, vai ficar menos RL, tá? Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, colocar o R em evidência, RL em evidência, e aqui vai dar quanto? Vai dar um mínimo, aqui vai dar 0,998, tá? E aqui vai dar, dividido por isso aqui, vai dar 1 menos 0,998, tá? Então, isso aí vai no nosso resistor shunt, ele depende, então, da resistência da carga, tá? Shunt, tá? Podemos até, só daí precisa saber o resistor da carga, tá? O Tarsis quiser entrar agora. Olá, Tarsis, tudo bom? Oi. Não entrou aí. Será que... agora apareceu. Aí, entrou. Aí o homem. Desculpa, olá, chegou na finaleira, vamos lá. Tá bom, depois eu dou uma olhadinha, qualquer coisa pergunta.
Tranquilo. Então, nós estamos fazendo exemplo aqui do amplificador subtrator, tá? Só para contextualizar aqui. Tá bom. Tá? Ele é desse amplificador subtrator aqui. Nós estamos... tem uma fonte de tensão aqui, uma carga e tem um resistor aqui para medir a corrente, tá? Então, nós estamos medindo a corrente da carga vai passar para o resistor shunt, vai produzir uma tensão e vai ser amplificada por um amplificador de diferenças, tá? Então, nós estamos projetando agora o resistor shunt, tá? Esse resistor de medida. Então, aqui vai dar RL dividido vezes esse cara aqui, né? Que vai dar RL. Podemos até calcular esse número aqui, né? Isso aqui vai dar 1 menos 0,998 dividido por 0,8. Tá? Isso aqui vai dar 2 mili, tá? Tá? Então, vocês veem que, na verdade, o que é 2 mili, né? 2 mili é 0,2%. Então, no final das contas, deu isso aqui, ó, tá? 1 menos esse cara aqui, só que não é exatamente 2 mili. Tem mais uns númerozinhos que aparecem lá pela quinta, sexta casa depois da vírgula. Dá para ser desconsiderado, tá? Por quê? Porque para ser exatamente aqui tinha que ser 1, né? Mas não dá 1, tá? Só que como a nossa porcentagem é tão pequena, então a gente poderia até aproximar diretamente, tá? Se eu quero que o meu erro seja de 0,2%, então a resistência shunt tem que ser 0,2% da resistência de carga, tá? Isso é aproximadamente, mas é uma boa aproximação. Isso começa a não ser exatamente isso quando esse erro for muito grande. Digamos, eu quero um erro de 5%, daí aqui embaixo vai aparecer dividido por 0,95. Daí não vai dar exatamente, mas para porcentagens baixas de erro não tem problema, tá? Então temos que ver a resistência da carga, que nós não tínhamos calculado aqui em cima, podemos calcular. Então o RL, o RP na verdade, né? Eu chamei de RP ali, e a gente pode calcular pela tensão dividido pela corrente, né? N sobre N, tá? Então Vn é 400 sobre 12,5. Então isso aqui é 400 dividido por 12,5, tá? 32. 32 ohms. Okay? Então, essa, pessoal, é a resistência da carga, que eu chamei de RP ali, eu vou trocar aqui, né? RP. Depois eu posso até ajeitar isso aqui. RP, RP, RP e RP. Ok? Então, essa aí é a nossa resistência, 32, então, vezes 2 mili. Vezes 2 mili. Então, isso aqui dá 64 mili, tá? Então, 64 mili é o valor da resistência do resistor shunt. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Então, soubemos agora qual que é o valor do resistor shunt, tá? Então, o nosso R shunt, vamos colocar aqui. Então, o R shunt, ele é 64 miliohms, ok? Então, 64 miliohms, pessoal, nós temos que saber agora quanto que vai ser a tensão do V shunt, tá? Então, a tensão no shunt, ela é quem? É o R shunt vezes a corrente de carga, tá? Então, isso aí vai dar, então, 64 mili vezes quem? Vezes a nossa corrente, que é de 12,5, né? 12,5 amperes. Então, 64 mili vezes 12,5, tá? Vai me dar uma tensão, então, de 0,8. Então, vai dar 0,8 volts. Ok? Então, vai dar 0,8 volts. Podemos aqui também calcular a potência no resistor shunt, só de curiosidade aqui. Então, aqui a gente pode fazer por exemplo, R shunt vezes a corrente ao quadrado, só para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui é 64 mili vezes 12,5 ao quadrado. Então, é
64 mili vezes 12,5 ao quadrado. Dá 10 watts. Tá? 10 watts de potência sendo... Opa, botei 100 aí. Então, vou ter 10 watts de potência perdida, pessoal, nesse resistor, tá? Então, pensar, nossa, 10 watts é bastante, né? Dependendo do caso, aí é bastante. Só que é 10 watts em 5.000. Tá? Então, 10 watts em 5.000 não é uma potência muito grande, tá? Mas poderia ser feito ainda valor menor ainda, tá? Poderia diminuir mais a resistência aí e eu iria diminuir essa potência, tá? Beleza? Então, temos o valor do shunt, sabemos essa tensão. Então, essa tensão aqui, pessoal, ela tem 0,8 volts de diferença de tensão aqui, tá? Entre esses dois caras aqui tem 0,8 volts. E nós queremos que nessa condição aqui tenha 10 volts, tá? Queremos 10 volts na tensão de saída, tá? Então, nós temos que pegar e amplificar esse cara aí, tá? Então, aqui, o que vocês teriam que fazer? Tem que deduzir toda a equação aí do circuito, tá? Só nós não vamos fazer isso agora, vou deixar de tema para vocês, hein, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de conta que a gente já sabe o ganho desse circuito aí. Então, a gente sabe que, para ser mais fácil da gente trabalhar com esse circuito, a gente vai trabalhar com ele simétrico, tá? Então, a gente vai fazer o R1 igual ao R3 e o R2 igual ao R4, tá? Então, a gente faz o R1 igual ao R3, tá? Como a gente viu antes na aula. E a gente vai fazer também o R2 igual ao R4. Dessa forma, a nossa equação de saída, ela fica sendo R2 sobre R1, V2 menos V1, ok? Beleza? Então, essa diferença de tensão, pessoal, V2 menos V1, isso aqui é a nossa tensão do shunt, tá? Então, isso aqui é V shunt, que é a diferença de tensão ali, que é a tensão em cima do resistor, tá? Então, essa tensão aqui é 0,8, e a nossa tensão de saída é 10. Então, daqui a gente tira os nossos dois resistores. 0,8, tá? Então, vai passar dividindo, então, nosso R2 sobre R1, isso aqui vai dar 10 dividido por 0,8, tá? Vai dar 12,5 também. 12,5. Esse cara aí tem que ser o nosso ganho, tá? Nosso ganho na amplificação vai ser de 12,5, ok? Então, daqui a gente, mesma coisa de antes, né? A gente escolhe, digamos, um R1 aí de algum valor específico. Não vamos usar sempre o mesmo, né? Vamos usar um valor diferente hoje. Vamos usar 20K, tá? E o nosso R2 aqui vai ser 12,5 vezes o R1, né? Porque esse cara vai passar para o outro lado, tá? Esse cara aqui vai dar 12,5 vezes 20K, vai dar 250K. Ok. E os outros resistores é a mesma coisa, né? O resistor R3 é igual ao R1 e o R2 é igual ao R4. Tranquilo? Tranquilo. Tá, bem. Então, esse circuito aí, pessoal, é um circuitinho bem prático, assim, que pode ser utilizado aí para fazer medição de corrente, tá? Se eu fosse fazer esse circuito na prática, a única coisa que eu faria, talvez, provavelmente, usar uma resistência shunt menor ainda, tá? Usa um shunt menor e daí, o que vai acontecer se eu reduzir o resistor shunt? Tá? Vou reduzir a tensão do shunt, aqui do V shunt, e se eu quiser os meus mesmos 10 volts na saída, eu vou precisar aumentar o ganho, tá? Então, 10 watts pode parecer pequeno, perto dos 5.000, né? Mas são 10 watts que vão... Esse resistor aqui ele vai aquecer muito, vai ter que ser um resistor de potência muito grande, tá? Então, o ideal seria trabalhar tipo, com no máximo 1 watt nesse resistor aqui. Então, precisaria de 10 vezes menos resistência. Teria que ser um resistor de 6,4 mili,
tá? E o meu ganho ia passar para 125, tá? Ia ser 10 vezes mais ganho, tá? Daí eu acredito que ficaria uma potência mais aceitável. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Já tinham visto esse tipo de medição decorrente assim? Não. Então é bem... essa é uma forma bem prática aí de vocês fazerem medição decorrente, tá? Onde é que é mais utilizado, pessoal? Geralmente, medição com resistor shunt é utilizada em potências menores, tá? Com potências menores se utiliza, por exemplo, que nem dentro da bateria do notebook, que nem eu estava comentando antes, é utilizado o resistor shunt, porque é com uma corrente pequena, né? Então, a potência de uma fonte dessas, de uma bateria, ela varia de 50 watts, 100 watts, 120, 150 watts, dependendo da aplicação. Então, é uma potência pequena. Agora, para 5.000 watts, geralmente, dificilmente seria utilizado um resistor shunt, tá? Porque a potência dissipada é muito grande, tá? Então, aqui eu estou fazendo um exemplo também com corrente contínua, né, pessoal? Mas o normal seria para corrente alternada. Daí poderia-se usar um outro tipo de sensor chamado de TC, que é um transformador de corrente. Onde eu teria um transformador aqui, então a corrente passaria por dentro de um transformador. Então vai ir o fio aqui, ó, e daí ela passa por um transformador aqui, o transformador está em série, tá? Isso aqui é o que é utilizado, pessoal, nessas subestações, né, para fazer medição. Então aqui está o meu resistor de potência, e aqui eu tenho um transformador, tá? Então a corrente vai ir aqui, ó, e vai passar por dentro do transformador, tá? Isso aqui é um transformador, tem um núcleo aqui, e daí essa corrente vai passar aqui, ó, tá? Vai entrar no ponto aqui, vai sair no ponto, e vai ter uma correntezinha proporcional, e daí aqui vai ter um resistor, e daí aqui vai um amplificador, tá? O amplificador vai vir aqui para medir essa tensão em cima desse resistor aqui, tá? Então, aqui tem uma relação de transformação. Então, aqui vai entrar, digamos, 100 amperes e aqui vai sair 5 amperes, tá? Ou 1 ampere. Geralmente é 1 ou 5, mais comum, tá? O nome disso aqui é chamado de TC, tá? Que é transformador de corrente para medição. Só que daí, claro, que isso aqui só funciona para tensão alternada, né? Porque tem um transformador aqui no meio, tá? Então, aqui tem que ser tensão alternada e daí ele mede corrente, tá? Daí aqui também, para medir essa tensão, você mediria com um transformador de tensão, né? Que é o chamado de TP, transformador de potencial, e o TC é o transformador de corrente, tá? Beleza? Então, existem as várias formas de fazer medição de corrente. Essa resistor shunt aí é a mais simples, tá? E outra coisa, se isso aqui fosse uma tensão da rede, né? Eu estaria com o ground aqui do meu amplificador operacional, minha alimentação, ela teria que estar ligada na rede também. Então, eu não tenho isolação. Se eu fazer uma placa de instrumentação, por exemplo, para fazer medição de corrente, é muito interessante que ela seja isolada, tá? Porque daí eu não tenho perigo de choque elétrico desse lado aqui, tá? Então, claro que aqui eu estou próximo do potencial do terra, aí não teria ainda tanto problema. Mas esse mesmo resistor shunt poderia estar aqui em cima, tá? Daí esse potencial do meu amp-op ficaria, eu teria numa ponta aqui, digamos, 400 volts, na outra 399, por exemplo. Então estaria lá com a linha viva, né, na mão ali, né? Então é interessante que ele fosse isolado, tá? Existem outras técnicas para fazer medição isolada. Existem amplificadores operacionais isolados também. Tá? Talvez lá em instrumentação vai ser visto alguma coisa, talvez. Eu mostro mais para frente, talvez. Alguma coisa. Beleza, senhores? Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Não, dúvida. Tá, beleza. Então, eu já vou pegar e largar uma lista de exercícios para vocês. Vou colocar no Moodle, tá? Já tem vários exercícios até agora, tá? Então, já dá para vocês brincarem. E eu vou pedir alguma coisa para vocês entregarem lá daí, tá? Daí a pressão é diferente, né? Quando eu tenho que entregar alguma coisa, tá? Beleza? Então, beleza. Então, larga a lista e daí eu no Moodle eu coloco uma data lá, mas 2 dias aí para vocês entregarem, tá? Então. Beleza?
Tranquilo. Obrigado pela participação. Até terça-feira. Até mais. Até. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.